Muito boa noite, meus queridos, muito boa noite. É bem difícil gravar, é bem difícil fazer um vídeo bonito quando a gente não tem um recurso mais avançado, né? Tô só com um celularzinho, mas eu acho que por aí se faz a diferença, né? Enfeitar, cobrir o meu vídeo de coisas bacanas, né? Para chamar atenção seria até bom, mas eu acho que a gente temos que comprar, né? A honestidade da pessoa que está aí do lado de lá, né? Já tem uns vídeos que tem 7 visualização, outros tem 10, 15 visualização, né? Tô com 46 inscrito. Tem duas pessoas, tem um amigo meu aí que se inscreveu, ele tem 2 canal, ele se inscreveu nos 2. Muito obrigado. Mas a gente vamos hoje entrar no 11º vídeo de Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que a Bíblia diz? O que nós podemos aprender com esses estudos? No final dos estudos, eu sempre vou estar comentando alguma coisa, falando alguma coisa, mostrando para vocês que a Bíblia ela te dá o direito de pensar em 2 opções, né? Ao mesmo tempo que ela fala ela retrata a Santíssima Trindade, e ao longo do estudo percebemos que tem muitos e muitos versículos que não dá essa visão. Mas se está dentro da Bíblia, é pecado crer naquele versículo, Israel? Eu acho que não, porque tudo que está na Bíblia é proveitoso para ensinar, endireitar, redarguir, que fala, né? E mostrar os caminhos de Deus para nós. Então o que está na Bíblia, nada do que está na Bíblia é pecado. Se você achar uma coisa contraditória, nem por isso vai se suicidar, pular debaixo da ponte, num carro, se enforcar por causa de um versículo que contradiz ao todo, ao conteúdo todo, né? Então nós vamos continuar a leitura de hoje em Hebreus, o capítulo 2, versículo 4. Testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Aqui nós vimos Deus e o Espírito Santo. Mas aí apareceu a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que seria o Espírito Santo. Aqui você viu que não apareceu Jesus, não apareceu só o Espírito Santo e Deus? Aqui pode te dizer que é o próprio Jesus, que é o Espírito Santo. Nós já lemos. Quando a Bíblia menciona Espírito Santo e não mostra Jesus, Yeshua, né, Yahshua, é por causa que ele está se fazendo um papel de Espírito Santo. Nós já lemos, não tem erro. Mas você é maluco, não tem importância pensar assim da gente. Tem tanta gente que fala mentira pro povo aí e tem milhões de seguidores. Eu tô falando que está escrito na Bíblia. Já provamos por vários e vários versículos que uma hora é Deus chamado de Espírito Santo, outra hora é o Filho, né? O capítulo 13 de Hebreus, versos 20. Quer acreditar no Espírito Santo? É legal, é normal acreditar. Que acredite, né? Não está errado, não. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando o próprio Pai ou o próprio Filho, né? Naquele momento, quem que está com a gente não sabe, né? No capítulo 13, versículo 20 de Hebreus. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Yeshua, Jesus, grande pastor das ovelhas. Aqui no caso já mostrou simplesmente o Deus de paz e Jesus, Yahshua, Yeshua. Por que eu estou falando Yahshua e Yeshua? Porque são os nomes que estão acontecendo aí na internet, né? Você está vendo quanta coisa perigosa tem para nós descobrir?
que o nome original de Jesus lá no hebreu, na Judéia, quando ele nasceu, quando ele viveu na terra, não era Jesus, sim, Yahshua ou Yeshua? Mas como você tem certeza disso? Eu não tenho certeza disso, é tudo especulação. Tudo que está acontecendo a respeito do nome de Deus, que muitos falam que é aquela tetragrama, né? Yud, Rei, Vav, Rei, também são um prenome, né? Indicativo à qualidade de Deus, do Pai, Ial, Iarro, né? Muitos, Jeová, Javé, ok? Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de dispersão, saúde. Aqui fala das duas pessoas também. Até nesses 3 capítulos que eu li, mostrou 2 pessoas. Uma hora Deus e o Espírito Santo, outra hora Deus e Jesus, e agora aqui, né? Deus e Jesus de novo. Ial e Yahshua. Yahshua quer dizer a salvação provém do Pai. Pai Celestial. Muitos vai falar eterno. Eterno não é nome também não, viu? Eterno. Tem um cara aqui eterno. Para com isso aí. 1 Pedro, capítulo 1, 2 e o 3, versos 11 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, aos peregrinos da dispersão no ponto, né? No ponto Galáxia, Capadócia e Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, né? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Yahshua Mashiach. Graça e paz vos sejam multiplicados. No versículo 2 aqui, eleitos, né? No 1 fala Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, Yahshua Mashiach. No versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, do Deus Pai, Yahweh, da santificação do Espírito. Aqui agora está dando-nos a entender 3 pessoas, né? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui mostra-se um pouquinho as 3 pessoas, o Espírito, Deus e o Filho. Mas aí, Israel, a Santíssima Trindade existe? Então, tudo que a gente leu, o que nos fala? Versículo 11. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Deixa eu dar uma orientada aqui na visão da coisa, na visão do assunto, porque esse assunto ele é bastante complexo e temos que tentar entender. Indagando qual o tempo ao qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles indicava, o Espírito de quem? De Cristo estava em quem? Nos apóstolos. Indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. O próprio Cristo no Espírito, ele não falava que ele ia passar as dores, o sofrimento, o Espírito, o conhecimento de Cristo, porque ele já veio com esse propósito. Ali o Espírito de Cristo, a onisciência dele mesmo, falando, não, eu vou passar por isso, eu vou ter que ser crucificado. O Espírito de Cristo falava para eles, né? Por quê? Porque Jesus
também já tinha uma vida anterior antes de ser carne. Concorda com isso ou não? Mas o Espírito de Cristo estava ali neles. Já estava o Espírito de Cristo neles, a doutrina, a consciência do Filho. Sem ele ter morrido, já tinha a consciência, o Espírito de Cristo. Está vendo aqui? Confirma que até mesmo antes de Cristo morrer, já dava-se energia vital para as pessoas, espírito. Temos que estudar. O capítulo 2, o verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Yahshua Mashiach, aceitável a Deus por Jesus Cristo. Estamos mostrando aqui, estamos vendo aqui duas pessoas. Não que é errado acreditar no outro versículo anterior, não é errado, gente. O errado é a gente blasfemar contra a Bíblia, achar que ela é maluca, e não é. E não é. O Espírito Santo de Jesus ou Espírito Santo de Deus, eles têm sim um poder gigantesco, inigualável. Cristo e Yahshua Mashiach é menor, mas não deixa de ser a segunda potência universal maior de tudo aquilo que nós imaginamos. Capítulo 4, versículo 11, de 1 a Pedro. Se alguém fale como entregando oráculos de Deus. Esse oráculo aqui a gente escuta muito em filme, né? De oração, de visão de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede. O Espírito, e outra versão vai falar Espírito, que é a força ativa, o Espírito Santo que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Para quem que pertence a glória? Né? Por tudo é a Deus. Se você ver vírgulas e vírgulas, você vai ver que o assunto fala aqui que pertence a glória e a Jesus, mas não é, né? Se alguém fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado. Quem seja glorificado? Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Agora, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A vírgula está antes. Então, a pessoa está achando que aqui é Jesus que é o glorioso. Não deixa de ser. Mas lá em Coríntios vê que Jesus vai dar o reino de volta para o Pai. Não tem que errar em nada disso daí. A verdade é essa. Que o glorioso aqui, no caso, a glória para sempre e sempre, é do Deus vivo. E não deixando de adorar também a Jesus Cristo, Filho. Capítulo 5, versos 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer. Nos fortalecer em Cristo Jesus. Essa é, né? Se nós passarmos aí essa vida dura, na obediência, nós vamos ser, né? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e afirmar e fortalecer. Cristo vai nos fortalecer. Segundo Pedro, o capítulo 1 e claro 1, 2. Simão,
Pedro, né? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé e igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não teve vírgula. Quando não tem vírgula, dá a entender que é um Deus, Jesus é Deus e nada mais, né? Então aqui, ó lá, do fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não deixa de ser Deus, mas não o Criador. Nesse versículo a pessoa fala, Jesus é o Deus. Aqui as pessoas causam confusão, né? Causa confusão por causa de um versículo. E aí uma pessoa chega e fala que Jesus não é o onipotente, não é o onisciente, não é o Criador. Eles querem até apedrejar a gente. Mas não deixa de ser Deus. Jesus não deixa de ser Deus, ele só não é o Criador. É bem diferente. Né? Ele não é onisciente, onipotente. Mas ele é, sim, um Deus. De que forma, Israel? É difícil de explicar, mas você vai entender. Vamos aqui em 1 João. Não vou não, 1 João não, viu? Eu vou esperar. Vamos fechar esse assunto hoje. Tem bastante coisa pra gente aprender e amanhã a gente aprende mais. Eu tô com o olho bem ardido, viu? Nossa vida, se tô. Então entraremos amanhã ou depois em 1 João, ok? Boa noite, uma boa leitura, leiam aí, compreende aí. Se você orar a Deus, ao Pai, o Espírito Santo, não está errado, viu? Não é pecado acreditar na Santíssima Trindade, não é pecado. Porque tem muita gente que abomina, tem outras pessoas, ele não sei o quê. Então é um assunto que você tem que crer, que a Bíblia fala, que é acreditar no Espírito Santo, como a gente já leu alguns versículos, e dá esse direito, acredite. Pelo menos você não está acreditando em algo que não seja verdade. Amém?